Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração da nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento, não furtar. Vamos falar ele em duas partes, parte 1 e parte 2, claro. Então, como nas outras, o 8º mandamento será também em duas partes, e o 9º e o 10º mandamento serão em uma parte cada um. Então a gente chega ali por volta ainda, nós vamos finalizar no início de janeiro. No início de janeiro, os 10 mandamentos. Encerramos a primeira parte, a terceira parte do catecismo, e já iniciamos a última parte, a 4ª parte do catecismo, que ela é curtinha, sobre a oração. Curtinha em relação às outras, né? Que é sobre a oração do cristão, como o cristão deve rezar. Bom, diante disso, nós podemos então perceber o quanto nós avançamos nesse curso. Que maravilha, que alegria do meu coração, existe no meu coração por ter você aqui, por ter você nessa aula aqui. Se você assistiu todas as outras aulas, que maravilha, bom demais ter você aqui. É você que me dá força para continuar, né? Claro, na presença de Deus, obviamente, com Deus, é Deus que me dá força, mas é o seu apoio, a sua ajuda que me motiva a continuar. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos para o nosso vídeo, para o nosso conteúdo de hoje. Bom, então, como eu disse, nós vamos falar sobre não furtarás ou não roubarás. Essa é uma proibição de tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Então aqui, a gente vai ver que existe uma semelhança entre o 7º mandamento e o 10º mandamento. O 10º mandamento, ele fala do desejo. Aqui, ele já fala da ação. Portanto, aquele que peca no 7º mandamento, ele automaticamente já pecou no 10º mandamento. Porque não tem como você roubar algo ou furtar algo sem antes você não desejar esse algo dessa pessoa ou de alguém, né? Então, já é meio que são dois mandamentos que são juntos uns dos outros. Assim como o 9º mandamento e o 6º mandamento. A pessoa que pelo menos alguns pecados do 6º mandamento, eles só podem acontecer quando você já pecou no 9º mandamento, né? Por exemplo, o adultério, por exemplo, a fornicação, a fornicação não seria, mas o adultério, enfim. A gente já falou sobre a castidade, falaremos sobre o 9º mandamento posteriormente. Então, é tomar ou reter injustamente. Por exemplo, pode ser justo. Pode, por exemplo, você pegar algo de alguém. A gente vai ver nós veremos os casos que eu posso pegar algo de alguém sem que isso seja roubo ou furto. A justiça e a caridade são os alicerces deste mandamento. Então, você vai vendo que a justiça e a caridade elas estão envolvidas em quase todos esses mandamentos a seguir agora. Os bens terrenos e o fruto do trabalho são levados em conta aqui. Então, ou seja, não são levados aqui a pessoa, porque é levado a castidade, né? Não é levado a honra da pessoa, não é levado o respeito da pessoa, é levado em conta o respeito aos bens da pessoa, aos bens terrenos, bens materiais. Quando eu falo bens terrenos, eu não estou falando de terras, né? Eu estou falando de bens materiais. E também do fruto do trabalho, daquilo que é o salário, daquilo que é a dignidade, aquilo que a pessoa recebe. Mas a vida cristã esforça-se para ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então, esse mandamento ele não fala somente do reter, mas também do esforçar-se para ordenar para Deus a caridade fraterna, ou seja, usar dos bens para a caridade, usar dos bens próprios para a caridade.
o destino universal e a propriedade privada dos bens. A criação destina-se ao homem. Os bens e toda a criação são destinadas para que o homem gerencie e domine sobre eles. Isso foi o que Deus deu a ordem para Adão e Eva, né? Dando a criação para eles, entregando a criação para eles, disse que eles deveriam dominar e gerenciar toda a criação. Então é o homem que o homem e a mulher, né? O ser humano que é dotado dessa habilidade, dessa autoridade para dominar sobre a criação. São destinados a todo o gênero humano. Então, todo o gênero humano, todo homem, toda mulher, tem o direito de dominar sobre a criação. Após a entrada do pecado no mundo, a terra foi repartida em posses. A gente vai perceber que existe uma divisão. O pecado, ele deu essa divisão. Ele tirou do coração do homem esse desejo, aliás, ele colocou no coração do homem uma divisão que fez ele ver outra pessoa como seu inimigo. A gente vai perceber isso, não só fez ver Deus como seu inimigo, mas também ver o outro como seu inimigo. A gente vai ver isso com Adão e Eva acusando-se aqui, Eva acusando a serpente, ou Adão acusando Deus. Então você vai perceber que existe uma divisão, que houve uma divisão após o pecado. Então é legítimo o homem possuir bens e protegê-los, certo? Então isso é fruto do pecado, porém é legítimo que o homem possua bens e procure protegê-los e possa protegê-los. E é nobre aquele que, possuindo bens, seja solidário com os necessitados. Então aqui, eu posso ter os meus bens, mas é muito mais nobre eu, tendo esses bens, possa colocá-los a serviço dos outros. O direito à propriedade privada. O indivíduo tem direito sobre propriedades adquiridas ou recebidas de forma justa. Ou seja, recebeu por uma herança, comprou, ou ele adquiriu por alguma conquista, por algum mérito, ganhou de alguém de forma justa. Seja um terreno, um carro, um lote, um celular, um livro, tudo isso envolve uma propriedade. Todo bem é destinado à humanidade em seu bem comum. Então, tudo aquilo que é bem material deve estar destinado para o bem comum. Ou seja, um livro ele não é escrito para apenas uma pessoa, mas para aquela pessoa, lendo sobre aquele livro, ela possa transmitir os bens daquele livro para outras pessoas. Um carro, da mesma forma, ele te leva para o trabalho, mas lá no trabalho, porque você foi, graças ao carro que você chega no trabalho que você pode fazer o bem para as pessoas. Então a gente vai vendo que os bens materiais, eles são utilizados para o bem comum. Eles são utilizados. Ainda que não tenha intenção, você ainda assim está utilizando a sua propriedade para o bem comum, para os outros. Quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui, só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. Então, entender que qualquer propriedade que você tenha, qualquer bem que você tenha, ele não está, ainda que indiretamente, ele está direcionado para o bem dos outros, para o bem comum e para beneficiar os outros, não somente a você, certo? Mesmo que isso, claro, existem as formas, existem bens que ajudam de forma natural. Por exemplo, um homem que tem uma empresa, essa empresa é uma propriedade dele. Mas essa empresa gera bens. Ainda que ele não entenda isso, ele está dando emprego para outras pessoas, ele pode estar dando emprego para outras pessoas e assim por diante. Ser proprietário faz do detentor, e aqui quando eu falo proprietário, não entenda somente as coisas grandes, terras, casas e assim por diante,
empresas. Entenda também as coisas pequenas. Ser proprietário faz do detentor um administrador da providência de Deus. Todos nós somos administradores. Então, o bem que eu tenho hoje, né, esse microfone, o meu computador, a televisão e assim por diante, os meus livros, né, o carro, tudo que eu tenho é meu. Mas se eu partir daqui, esses bens vão se espalhar pelas pessoas, né? O que vai acontecer? Isso é após a minha morte que vai acontecer. Ou seja, nós não levamos aquilo que a gente sempre fala. Nós não levamos, né? Caixão não tem gaveta. E por esse poder administrativo que Deus nos deu, né? Providenciado por Deus, nós temos a obrigação de fazer esse bem frutificar ao próximo. Ou seja, dar frutos, que as pessoas possam experimentar dos frutos que existem, que são frutos dos nossos bens. Quais são os bens de produção? Bens de produção, o que são bens de produção? Bens de produção são os bens materiais ou imateriais, né? Então, terras, fábricas, competências, artes, tudo que é material ou imaterial, né? Por exemplo, uma fábrica ela é material, mas também o nome dela, você não toca a fábrica da Renault, mas você sabe que ela existe, né? Quando você fala da Coca-Cola ou da Pepsi ou da Suquita, Fanta, qualquer outra marca, você está falando de algo que não é só material, mas é imaterial também, certo? As competências também, ou seja, os bens que você tem fisicamente falando, mas também intelectualmente, a forma como você pensa, tudo isso também é bem de produção, é bem que produz algo, que pode produzir algo. Estes bens, então, requerem os cuidados dos seus possuidores para a fecundidade de maior número de pessoas. Então, quanto maior for o número de pessoas que possam experimentar dos bens, maior será a fecundidade dos bens que essa pessoa produz. Então, o seu carro ele está ajudando quantas pessoas? E assim, claro, obviamente que existem coisas que ajudam mais, são intrinsecamente já são próprias para ajudar e outras que não são tão próprias para ajudar. É indicado que reserve-se a melhor parte para os necessitados, tais como hóspedes, doentes e pobres. A igreja, ela sempre se preocupou com esses três aqui particularmente. Os hóspedes, os doentes, os pobres, as viúvas, os órfãos. Então, todos esses são necessitados. Correto? Necessitados. E o que a autoridade política deve entrar nessa realidade? A autoridade política tem o direito e o dever de regular o exercício legítimo do direito de propriedade. Isso para o bem comum. Ou seja, quem é que deve garantir que o cidadão tenha a sua propriedade? A autoridade política. A autoridade política local é que deve conduzir para que o cidadão se sinta protegido e possa proteger legitimamente a sua propriedade, certo? Obviamente a gente vê que em muitos casos é o próprio governo que toma a propriedade do indivíduo, né? E quando ele não toma, né, aliás, muitas vezes acontece isso, né, em alguns países, mas o governo ele deve então providenciar meios seguros, segurança para que o cidadão tenha liberdade e legitimidade sobre a sua propriedade, certo? Então entendemos aqui o que é propriedade privada, o que são a propriedade, os bens. Agora nós vamos... E por que são bens? Porque eles têm uma finalidade, certo? Eles têm uma finalidade. O carro ele tem uma finalidade, o livro ele tem uma finalidade, a casa ela tem uma finalidade, a terra ela tem uma finalidade, a fábrica tem uma finalidade. E assim por diante.
né? Então, é um bem no sentido de finalidade, no sentido de que ela alcança o seu fim. E assim também o homem deve alcançar o seu fim. E esses bens, eles devem auxiliar o homem a alcançar o seu fim, que é conhecer e amar a Deus. Certo? O respeito pelas pessoas e pelos seus bens. Primeiro o respeito pelos bens alheios, depois o respeito pela integridade da criação. Vamos lá agora. Agora é a parte maior desse conteúdo de hoje. Moderar o apego aos bens. Então, o catecismo ele já nos dá esse alerta, nos adverte para que nós devemos nos moderar o apego aos bens, viver principalmente o conselho evangélico da pobreza. As virtudes da temperança e da justiça vão guiar esse mandamento, né? Mais especificamente no conselho evangélico da pobreza, para moderar o apego às coisas, para cuidar dos direitos do próximo. Então isso é justiça, ou seja, é dar ao próximo o que é devido a ele, é dar a César o que é de César, para viver a solidariedade segundo a regra de ouro. A regra de ouro é: o que eu quero que façam comigo, eu faço com as pessoas, né? Fazer com as pessoas o que quero que faça comigo. Então, se eu não quero que roubem, se eu não aceito que roubem, que tirem as minhas propriedades, é óbvio que eu não vou tirar e não vou permitir que tirem a propriedade dos outros. Para ser generosos como o Senhor que nos enriqueceu com sua riqueza e se fez pobre. Então aquele que é desapegado, ele tem mais facilidade em doar, em dar para os outros, para os pobres, né? Para enriquecer aqueles que são necessitados, certo? E aí, esse enriquecer deve ser de uma forma também consciente, de uma forma sadia, de uma forma que seja mais frutuoso. Quando não é considerado roubo? Bom, é proibido o roubo neste mandamento. Então a gente já sabe que nós estamos falando sobre o roubo neste mandamento. Não há roubo quando o consentimento se pode presumir. Bom, quando você pensa assim, você vai na casa de um amigo, ele não está, você entra, ou você ou você sabe que um livro, um objeto é dele, e você sabe que se você pedisse emprestado ou pedisse para ele, ele te daria, né? Seja um bem que você pode devolver ou não pode devolver. Por exemplo, uma folha, né? Você sabe que se você pedisse para o seu chefe, ele te daria uma folha, né? Uma folha A4. Bom, então se você sabe que se você pedisse ele daria, então isso não é roubo. Se o consentimento pode presumir. Então, eu tenho certeza que ele não me negaria isso, né? Então, isso não é considerado roubo. Claro, mas se a pessoa ela se sentiu lesada depois, aí você precisa restituir aquilo que foi tirado dela, mas não necessariamente que você roubou essa pessoa, certo? A recusa quando a recusa é contrária à razão. Por exemplo, né, mais uma vez aqui, quando ele não recusaria alguma coisa, ou por exemplo, acho que esses dois casos aqui eles são bem semelhantes, tem as suas leves diferenças, mas são bem semelhantes. No sentido de que a pessoa deixaria, isso é o semelhante dele. E também quando a necessidade é urgente e evidente. Por exemplo, pessoas que roubam para comer, né, que estão passando fome, ou pessoas que invadem casas para morar, ainda, claro, casas que estão vazias, casas que, né, e aqui eu não estou dando corda para essas pessoas. Eu estou dizendo que em casos particulares, né? Na maioria das vezes não são casos particulares. Nesses casos que as pessoas defendem, investem em camisa e dizem, vão lá lutar, normalmente elas já têm como se sustentar. Também na questão de vestuário, também, tudo isso. Então, quando há uma necessidade, ou por exemplo,
Você está, alguém sofreu um acidente, tem um carro aberto, você pega esse carro, leva a pessoa para o hospital no carro. O carro não era seu. O carro não era seu. Você leva a pessoa para socorrer aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, né? Como acontece às vezes nos filmes, alguma coisa assim. Então, isso também não é considerado roubo. Claro que você deve buscar devolver depois, obviamente, esse material, esse bem, certo? Então, nesses casos, não é considerado roubo. E quando é considerado roubo? Roubar é o processo de se apoderar e reter de forma injusta do bem alheio. Então, se você compra um bem, você está se apoderando do bem alheio? Sim, mas de forma justa. Então não é roubo, certo? Quando ele fala injusto, é nesse sentido. Mesmo que a lei humana diga que sim, é errado mesmo assim. Então, às vezes a lei ela vai dizer que às vezes você pode tomar algo de alguém, né? Por alguma deturpação, a lei humana pode falar isso, mas ainda assim é errado. Ou quando, por exemplo, você compra algo por um valor menor do que ele vale, seja porque a pessoa comprou, roubou aquilo e você está comprando de uma pessoa roubado, seja também porque você ou quando você vende algo mais caro do que aquela coisa vale. Então isso também é roubo, porque você não está fazendo de uma forma justa, não é um processo justo. Todas essas ações a seguir vão contra este mandamento e requerem reparações. Quais são as ações? Reter bens emprestados, reter bens perdidos. Então, peguei algo emprestado e eu mantive aquilo emprestado para mim e não devolvi. Roubo. Reter bens perdidos. Então, uma pessoa perdeu, eu vou lá, achei nota, né, uma cédula, R$100. Eu não procurei para saber de quem é, ou um relógio, ou um celular. Eu não procurei, eu guardei para mim. Reter, roubo. Cometer fraude no comércio. Pagar salários injustos. Subir os preços na ignorância ou necessidade dos outros. Também, né? A demanda aumentou, então agora o meu serviço aumentou, então eu vou aumentar o preço para que as pessoas paguem mais, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Na verdade, você não gasta tanto com aquilo. Então isso também é roubo. Especulação para fazer variar a avaliação dos bens. Isso é muito voltado para os grandes, né? Mas pode acontecer com pequenos. Por exemplo, quando a pessoa ela chega, alguns milionários, eles são dotados de, eles têm a empresa, então a empresa vai lá e fala assim, olha, nós vamos fazer isso. Aí ela joga uma informação no ar, que não custa nada jogar uma informação no ar, e aquilo faz disparar ou diminuir o valor de mercado de alguma coisa, né? E aí ele vai lá e já tinha comprado os bens, ações a respeito daquela empresa, daquela obra, daquela situação, e aí ele vai e ganha sobre isso. Também é roubo. Corrupção, obviamente, roubo. Apropriação e uso privado de bens sociais, públicos ou empresariais. Então, ou seja, você usar carro da empresa para coisas particulares, ou usar carro público, carro do poder público para situações particulares, ou bens públicos, né? Obviamente, claro, não só carros. Trabalhos mal executados também. Você está trabalhando e está fazendo desleixado no seu serviço. Também é roubo. Também é roubo. Não é só o patrão que pode roubar. Tá vendo que salários injustos são, mas trabalhar mal, fazer um mau serviço, executar um mau serviço, também é fraude fiscal. Mentir quem você é, mentir o que você é, mentir o que você faz, mentir a situação, roubo também. Falsificação de cheques e faturas, ou
ou também dinheiro, qualquer outra coisa. Roubo também. Despesas excessivas, desperdício, e causar voluntariamente um prejuízo a alguém. Voluntariamente. Isso não significa que, por exemplo, eu tive uma decisão e causei um prejuízo para alguém, né? Passei num buraco, mas eu quis passar num buraco no carro peguei um carro emprestado, passei num buraco e causei prejuízo para essa pessoa, para uma pessoa, mas eu não quis, então não foi voluntariamente, né? Se eu caso tenha roubado, tenha feito voluntariamente, então aí sim é roubo. O que são promessas, contratos e justiça? Bom, promessas e contratos devem ser cumpridos e observados, certo? Então você prometeu algo para alguém ou prometeu algo para Deus aqui, né? Para Deus nós temos lá no terceiro mandamento, né? Mas para o outro também, fiz um contrato com o outro e não cumpri. Então isso também é considerado roubo. Caso o compromisso assumido seja imoral e injusto, não segue a regra. Então, por exemplo, uma pessoa fez um contrato com você e você percebeu no meio do caminho, ali depois, que aquilo era injusto. Você não tem obrigação, ou você percebeu que aquilo era imoral depois, ou injusto, né? Seria injusto com outra pessoa. Então você não tem obrigação de fazer. Claro que precisa sempre olhar todas as realidades. Aqui eu não estou dizendo que você não deve só porque deu na sua cabeça que é injusto. Não é isso. Precisa ser algo ratificado. A sociedade baseia-se no cumprimento de contratos de boa fé entre as pessoas. Eis alguns tipos de contrato. Contrato de compra e venda. Você vai lá no supermercado, paga um valor e pega a mercadoria. Compra e venda, simples. Arrendamentos, quando você tem alguma coisa para você. Ou trabalhos também, quando você trabalha, vende o seu serviço e aí você recebe também. Contratos estão sujeitos à justiça comutativa, justiça legal e justiça distributiva. Vamos entender o que são esses três tipos de justiça. A justiça comutativa é a regulagem das permutas no exato respeito dos direitos das partes. É o acordo entre as duas partes contratantes. Ou seja, pagar R$10 num lanche, justo. Dependendo do lanche, justo. Eu aceito, você aceita vender por 10, eu aceito pagar por 10. Então, nós fizemos as duas partes. Eu não preciso de um terceiro para... Nós chegamos em um acordo comum. Por isso é comutativo. A justiça comutativa obriga estritamente obriga estritamente no sentido: se você falou que R$10 é justo pagar no lanche, então você deve pagar R$10, né? Se a pessoa ela falou que vai vender aquele lanche, ela deve dar aquele lanche para você, não menos que isso. Exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, né? Então, exigir que os direitos de propriedade sejam resguardados. Exige o pagamento das dívidas, né? Então, você comprou o salgado, o lanche, fiado, você tem que pagar ele. Exige a prestação das obrigações livremente contraídas. O que é justiça legal? É a que diz respeito... A justiça legal é a que diz respeito ao que o cidadão equitativamente deve à comunidade. Então aqui já não é mais diretamente entre duas partes, mas agora entre o indivíduo e a comunidade. O que eu devo para a comunidade. Então, por exemplo, uma pessoa que comete corrupção, essa pessoa ela deve ter uma vida legal. Se ela não vive, ela está pecando contra a comunidade, ela está pecando contra a sociedade, não somente contra uma pessoa ou outra, mas como um todo, como várias outras pessoas. E o que é justiça distributiva? É a que regula o que a comunidade deve aos cidadãos.
proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Então, a justiça legal, ela diz do indivíduo para a comunidade. A justiça distributiva, ela diz da comunidade para o indivíduo. O que o indivíduo merece em relação à comunidade? O que a comunidade, os cidadãos, o geral, deve ao indivíduo? Proporcionalmente às suas contribuições, às contribuições do indivíduo. Então, se o indivíduo contribui muito, o que a comunidade deve a ele? Se o indivíduo contribui pouco, o que a sociedade deve a ele? Então, tudo isso é justiça. Essa justiça é só no sentido de que existe o indivíduo para a sociedade e a sociedade para o indivíduo, comutativo, legal e distributiva. Certo? Vamos agora para a reparação da injustiça. Como reparar uma injustiça? Para reparar uma injustiça é necessário restituir o bem roubado direta ou indiretamente. Exemplo, o caso de Zaqueu. Ele sabia que o que ele cobrou foi muito além do que as pessoas deveriam pagar. Por isso ele paga. Ele fala, pagarei 4 vezes mais, se eu não me engano, se não me falha a memória, 4 vezes mais. Por quê? Porque ele sabe que ele roubou muito. Ele não está sendo generoso, não. Ele só está sendo justo. A restituição pode ser o próprio bem roubado. Então, eu roubei um livro, eu devolvo o livro. Eu roubei um carro, eu devolvo o carro. Ou equivalente em natureza ou espécie, se a coisa desapareceu. Então, eu roubei um livro, esse livro se perdeu, ele foi, sei lá, eu queimei, destruí, fiz alguma coisa com o livro. Se eu quiser devolver, eu vou devolver o mesmo livro, um livro parecido. Eu não vou devolver o mesmo livro, obviamente, mas eu vou devolver um livro parecido. Se caso não exista, pelo menos o valor daquele bem eu devo restituir em espécie, né? E também dos frutos e vantagens recebidos. Então, por exemplo, é uma coisa que não se pensa, mas, por exemplo, quando uma pessoa rouba um carro, né? O bem que o proprietário faria com aquele carro, que ele não vai fazer porque ele perdeu o carro, ele teve um período, aquilo é levado em conta para o juiz dar pagar. Além do carro, você tirou a possibilidade dele ganhar esse tanto de dinheiro com aquele carro. Então, logo, você vai pagar também isso. Entende? Quem deve restituir o roubo? Os que ordenaram o roubo, os que ajudaram e os que ocultaram, os que foram omissos, né? E que ocultaram, que não disseram do roubo para as pessoas. Então, aqueles que ordenaram, aqueles que ajudaram e aqueles que ocultaram o roubo. Certo? Obviamente, também aqueles que praticaram diretamente. Mas muitas vezes já é o que ordena. Os jogos de azar e as apostas, as famosas bets, daí que nós estamos vendo muito, né? Tá muita coisa. Jogos de azar e apostas não são em si contrários à justiça. Então, fazer a sua aposta lá na Mega Sena ou em alguma bet da vida aí não é contrário à justiça, mas se tornam injustas quando privam a pessoa do que lhe é necessário. A pessoa ela vai gastando tanto, e quem deve fiscalizar isso? O governo deve fiscalizar isso, mas acima de tudo, a pessoa, a própria pessoa. As pessoas que estão próximas a ele devem fiscalizar isso. Também quando torna-se ocasião de queda, causa de escravidão para a pessoa. Por exemplo, a pessoa se torna viciada em jogar, né? A pessoa se torna viciada em jogar. Também é considerado um roubo. Você está tirando da vida, do bem da outra pessoa. Quando a aposta também é injusta, né? Então você apostar, mas a pessoa já sabe o resultado que vai ter, né? O caso de alguns jogadores que foram acusados aí, por exemplo, né? Eles
Eles faziam... Porque alguns foram banidos? Porque eles usaram do poder deles para manipular resultados, né? Então ele falava ali que ia tomar um cartão no minuto 10, e ele ia lá no minuto 10 ele tomava o cartão. E aí as pessoas que sabiam tinham apostado isso e ganhavam. E como era uma coisa muito difícil de imaginar, que seria exatamente, né, dar essa exatidão, por isso eles foram condenados, porque eles estão roubando de outras pessoas que não sabem, que não têm essa formação, né? Caso o prejuízo seja leve, deixa de ser matéria grave. Um exemplo, uma aposta para vestir a camisa do time, né? Então, sei lá, uma aposta injusta no caso seria uma aposta injusta, mas aqui não necessariamente essa aposta, né? Quando eu pensei aqui, eu não pensei na aposta injusta, mas vamos supor que de alguma forma foi injusto a aposta entre dois amigos ali, e a aposta era vestir uma camisa de um time rival, né? Então não vai realmente ter um prejuízo grave para a pessoa vestir uma camisa do Vila Nova ali, se ele torce para o Goiás ou vice-versa. Não vai, né? Quando eu estou falando aqui em casos que prejudiquem realmente uma pessoa, certo? A escravidão é o pior roubo. O maior bem da pessoa é a dignidade e a sua liberdade. Então, o maior bem que a pessoa possui é a sua dignidade e a sua liberdade. E a escravidão, ela rouba essas duas coisas. A escravidão humana rouba a dignidade e a liberdade da pessoa, sendo inadmissível em todos os seus casos, sejam elas por motivos egoístas, por motivos ideológicos, por motivos mercantis ou por motivos totalitários. Não importa o motivo da escravidão, a escravidão é inadmissível, certo? E sinto informar, mas hoje existe muito mais escravidão do que há 200, 300 anos aqui no Brasil. Porque a forma como algumas pessoas, principalmente no norte, no nordeste, são tratadas, né, por empresas, por proprietários, é absurdo, né? Paga-se pouco para ter muito serviço, né? É um serviço extremamente injusto. A escravidão é gravíssima, pois desconhece a dignidade da pessoa, ou seja, a dignidade da pessoa não é levada em conta. Porque também reduz os direitos fundamentais das pessoas. Os direitos fundamentais, direito à liberdade, direito à sua dignidade, ela vai reduzindo isso. Tá? A pessoa não tem liberdade. Um adendo aqui, né? Só para a gente entender. O mandamento, o terceiro mandamento, que é o sobre guardar domingos e festas, o terceiro mandamento, que é sobre guardar domingos e festas, esse descanso que existe é justamente a prova de que nós não somos escravos. Descansar no domingo, por quê? Porque o escravo, ele não tem tempo para descansar. Ele não pode descansar. Ele não tem folga, né? Então, ao dar folga para o homem, isso Deus simboliza que o homem não é escravo, que o homem não vive como escravo, né? Tanto que aquela pessoa que é viciada em serviço, essa pessoa ela está escrava do seu serviço. Ela não pode parar, né? Ela não pode parar, ela não vê como ela deve parar. Então ela fica realmente escrava, dependente aliás, o serviço é dependente dela, ou ela é dependente do serviço. Isso é uma forma também de escravidão. A escravidão, ela também ela causa a violência, melhor dizendo. É uma causa de violência. As pessoas são normalmente, na grande maioria, violentadas. Porque também ela observa o valor utilitário da pessoa. Ela não vê o valor humano, o valor real da pessoa, mas só o que ela pode ser útil. Vê a pessoa como fonte de lucro, como motivo egoísta. Então, obviamente, a escravidão é o maior de todos e o pior de todos os roubos.
o respeito pela integridade da criação. Então nós vimos o respeito pelos bens alheios, agora vamos ver o respeito pela integridade da criação. Sobre os animais, sobre as plantas, sobre o domínio do homem sobre a criação, sobre as criaturas. É exigido o respeito aos animais, plantas e seres inanimados. São destinados ao bem comum da humanidade. Então, a vaca, o cavalo, o cachorro, tudo é destinado ao bem comum. Até mesmo os animais silvestres são destinados ao bem comum. O homem pode dominar, mas não de forma absoluta sobre a criação. Ou seja, não de forma que ele tome para si, somente para si, mas deve ser um bem para os outros. Deve ser utilizado como bem para os outros. Deve ser um domínio regulado. Ou seja, eu tenho que ter consciência eu tenho que ter consciência do bem que eu estou fazendo ou do mal que eu estou fazendo. Aí eu vejo algumas pessoas falando assim: não, porque a campanha da fraternidade ela não deve ficar tocando nesses assuntos de meio ambiente. E aí eu te pergunto, você está pensando no futuro da geração, das pessoas que virão depois de você? Então, se você não está pensando, você está roubando dessas pessoas. Sétimo mandamento. Você está pecando contra o sétimo mandamento, quando você não pensa no bem das gerações futuras. Lembra que eu falei que a criação ela serve para o bem comum. Então, quando a pessoa ela não pensa, por isso que as campanhas da fraternidade elas são importantes. Claro, eu também reconheço que a campanha da fraternidade muitas vezes só fala isso, né? Ou só vai nesse ponto. Mas não estou dizendo que está errado. E até porque, como eu já disse outras vezes aqui, é campanha de fraternidade. Então, para nós aprendermos a vivermos como irmãos, certo? Esse domínio deve ser um domínio regulado pela preocupação da qualidade de vida do próximo, seja o próximo atual, seja o próximo futuro. Pelo respeito religioso da integridade da criação, ou seja, ver a criação como obra de Deus. Ver a criação como obra de Deus. Os animais são criaturas de Deus. Essa frase não deve soar somente fofa, mas de responsabilidade. Animais são criaturas de Deus. Eles pertencem a Deus. Deus os usa como providência da sua vontade. Da sua vontade. Deus os usa como providência da sua vontade. A simples existência deles já louva, bendiz e dá glória a Deus. Só por existir, né? Só por existir, os animais já louvam a Deus. Aquela música. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Por isso, devem os homens estimá-los. Devem os homens cuidar dos animais da criação. E aqui nós podemos lembrar de São Francisco e São Felipe Neri, que tratavam bem os animais, que tratavam bem e viam os animais como um louvor da criação, né? Viam nos animais o louvor da criação para Deus, certo? O que significa então o domínio sobre os animais? Significa que é lícito ao homem utilizar dos animais para alimentação e vestuário, para domesticação e para servidão, seja para trabalhos ou para lazer. Certo? Então, o homem pode, por exemplo, ter um animal para se alimentar dele, ou de algo que ele produz. Pode ter um animal para criar vestuário, né? Ter um animal para domesticar. Os pais de pet aí, né? Que também é errado, né? Mas a gente fala em outros lugares aqui, porque tira a dignidade do homem. Ou para servidão, para servir-se desse animal, seja por trabalho, né? Bois que são puxados, que vivem de puxar, ou cavalos, ou para lazer também, né? Para diversão, exemplo, ou para curiosidade, também para que você
tem um momento de entretenimento, os aquários, os zoológicos e assim por diante. Sem, obviamente, não levarem, sem, obviamente, não se preocupar, aliás, preocupando-se, melhor dizendo, preocupando-se com a forma como eles estão sendo tratados, né? Para experimentos, podem ser usados desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Então, se um animal ele é usado para experiências, mas essas experiências são para curar vidas ou poupar vidas, melhor ainda mais, né? Muito mais justo, muito mais nobre, certo? Quais são os pecados contra os animais? O que se pode cometer contra a criação? Por que a gente fala animais? Porque são os mais próximos, né? A gente não vai pensar muito nos sentimentos das plantas, no que, né? Mas obviamente a gente tem que pensar aqui também a criação toda. É pecado contra os animais. Fazer sofrer inutilmente ou dispor indiscriminadamente de suas vidas. Matar quem eu quiser. Não, eu só vou matar mesmo e não me interessa. Não. É pecado contra os homens em relação aos animais. Gastar dinheiro que poderia ser revertido para aliviar a miséria humana. Aqui, tá vendo? Os pais de pet, por exemplo. Às vezes tem pessoas que gastam 10, 15 mil reais num cachorro. Mas ela não doa um centavo para alguém no trânsito. Triste, né, isso? Triste. E depois vai no Instagram postar que tem que ser grato, tem que dar gratidão, né? Gratiluz. Olha que tristeza isso, né? Olha como o ser humano, isso é pecado contra o 7º mandamento, certo? Amar os animais não significa amar com amor que deve ser destinado ao homem. O menor dos homens, o mais indigno dos homens, é mais digno do que qualquer animal. E aqui eu falo para os pais de pet, para pessoas que dizem que têm mais confiança e amor em animais. Não, mas é porque, sabe, você vê muitas vezes, aliás, sem sombra de dúvidas, que isso é motivado por feridas, por medo. A pessoa é motivada pelo medo, pela ferida que foi causada nela. Uma pessoa causou uma ferida nela, então ela não confia em ninguém. Ah, tem animais que valem mais do que pessoas. Já deve ter ouvido essa frase, né? Então, essas pessoas elas também estão pecando. Elas também estão pecando, porque elas estão amando mais o animal do que o ser humano. Não sou eu que estou falando isso, é o catecismo que está dizendo isso. Tá bom? É o catecismo que diz isso. E por fim, nós vamos para a doutrina social da igreja. Agora, a porca torce o rabo. A única missão da igreja é a evangelização. Não é a primeira, é a única. Tudo que a igreja faz é para evangelizar. A revelação do evangelho, ou seja, a evangelização, faz todos que nele se aplicam a mergulhar mais fundo na dignidade do homem. Então, levar o evangelho é o bem mais nobre que um ser humano pode fazer. Por isso ele foi destinado à igreja. E a igreja destina ele a todas as pessoas através de um sacramento. Qual é esse sacramento? O da crisma, o da confirmação. Né? Nesse dia que esse vídeo está saindo, eu acabei de entregar no sábado passado a minha turma de crisma. Então, é a igreja confirmando, a confirmação é isso. A igreja confirmando que você pode evangelizar, que você tem todos os dons para evangelizar. Então, evangelizar é a única missão da igreja. Na evangelização, a igreja conduz o homem à sua dignidade própria.
e a sua vocação para a comunhão. Então, na evangelização, as duas visões do evangelizador devem ser levar dignidade ao outro, levar dignidade ao próximo e levar o próximo a chegar ao bem, à comunhão perfeita, que é a comunhão com Deus. Ensina-lhe a resistência, ensina-lhes as exigências da justiça e da paz. Então, é pela justiça e pela paz que nós evangelizamos. E o que a igreja ela dá como pitaco, certo? Então, nós vimos aqui, qual que é a primeira missão da igreja? Evangelização, certo? Tudo que eu vou falar a seguir é voltado para a evangelização. Então, quero que você entenda isso. Para eu não ser atacado por pessoas, né? Para a pessoa vir falar assim, nossa, você está sendo muito esquerdista. Nossa, você está sendo muito direitista. Não. Eu só estou dizendo o que o catecismo diz. Então, primeiro entenda, a primeira missão e única missão da igreja é a evangelização. Tendo visto isso, tudo que a igreja faz é para evangelizar, é para levar o evangelho, é para levar dignidade e comunhão às pessoas. A igreja se mete em todo assunto desde que deste mundo que interfere nos direitos fundamentais da pessoa e na salvação das almas. Então, por exemplo, se existe alguma situação que envolva os direitos fundamentais das pessoas e priva um direito fundamental de alguma pessoa, a igreja vai interferir sim. A igreja vai interferir sim. Ou se interfere na salvação das almas, né? Por exemplo, o aborto. A igreja não deve falar sobre isso. Claro que sim. Está matando pessoas. Está matando pessoas. Está levando à perdição pessoas. Então sim, a igreja tem que conscientizar da salvação. E a igreja tem que... ela vai levar. Por quê? Porque a missão dela é evangelizar. É levar a boa nova. É levar a comunhão. É levar levar o homem à comunhão e à dignidade humana. A igreja não é uma simples autoridade política. Ela se preocupa com os aspectos temporais do bem comum em razão da sua ordenação ao bem soberano. Quem é o bem soberano? Deus. Então, é o bem pelo bem, com B maiúsculo, né? Deus é o bem maiúsculo, é o nosso fim último. Mas todos os bens, eles são para o bem. Então, a igreja, ela vai dar esses pitacos nas coisas temporais para ordenar o homem ao bem maior, ao bem soberano. A igreja se esforça por inspirar atitudes justas no que diz respeito aos bens terrenos e às relações socioeconômicas. Então, tendo em vista, mais uma vez, que a evangelização é a única missão da igreja, ela vai usar dos bens e defender o bem do outro para a evangelização e também para as relações socioeconômicas, sociais ou de economia. O que é doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja católica, DSIC, é um conjunto de princípios que orientam a ação da igreja em relação às questões sociais, como princípios fundamentais, questões sociais, economia e política. Então essas quatro realidades, melhor dizendo, princípios fundamentais, né, daquilo que educação, moradia, alimentação e assim por diante. Questões sociais, né, o que a sociedade está vivendo, vivenciando, passando para frente como moda. A economia, quais as economias estão destruindo ou estão fortalecendo o bem comum, as políticas estão fortalecendo o bem comum. Desenvolveu-se no século XIX, quando a igreja foi confrontada frente à sociedade industrial moderna. O mundo muda e exige mudanças. Então, ou seja, o mundo foi começando a mudar, né? Principalmente ali em torno de 1910, ali por diante, o mundo foi começando a mudar. Quando começou o século XX, o século XIX, o século XX ali, 1800, 1900, o mundo começou a mudar. A Revolução Industrial veio.
E com a Revolução Industrial, a sociedade se modernizou, foi mudando. E essas mudanças, elas foram sendo visíveis para a igreja. A igreja não precisaria pensar em celular e não conseguiria pensar no celular há 200 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, certo? Então a igreja ela só pensa naquilo que é real na atualidade, no hoje, certo? Então o mundo vai mudando, a igreja precisa também se atualizar. É essa atualização que a igreja tem. É colocar o evangelho, é colocar a visão do evangelho na atualidade. O papel da igreja é colocar a evangelização, o evangelho na atualidade. Algumas coisas precisam de uma nova abordagem, como produção de bens de consumo, conceito de sociedade, conceito de Estado, conceito de autoridade, novas formas de trabalho, novas formas de propriedade. Então, em tudo isso, a igreja vai dizer a sua abordagem, como o evangelho deve se posicionar, aliás, como as pessoas devem se posicionar a respeito dessas novas realidades para o evangelho, certo? A igreja caminha com o mundo sem perder sua tradição, com T maiúsculo. Ou seja, existe a tradição com T minúsculo e existe a tradição com T maiúsculo. Algumas coisas podem ser mudadas. Por exemplo, a forma como rezar o terço é tradição de forma com T minúsculo, né? Daqui a 50 anos o terço pode mudar, mas a Eucaristia nunca vai mudar. A igreja sempre vai celebrar a Eucaristia, certo? A fé no Deus Trino também sempre uno e trino sempre vai existir, correto? Então algumas coisas mudam, outras coisas não mudam, mas ainda assim não deixa de ser tradição. A igreja então vai caminhar com o mundo, ou seja, não vos tiro do mundo, mas para que os livre do mal. Não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Desenvolver a doutrina da igreja não significa perda dos costumes, mas aplicação da fé na vida do homem atual. Então, é a igreja dizendo, a fé ela deve também se preocupar com o outro. A fé deve se preocupar com o outro. Continuando aqui, desenvolver a doutrina da igreja, não, isso é a atualização do evangelho, né? Então como eu disse, né? É o evangelho sendo atualizado para os tempos atuais. O que a igreja ensina? Vários são os aspectos dos ensinamentos da igreja. Vários são os aspectos levados em conta no ensino que a igreja proporciona ao mundo. O evangelho, o Espírito Santo, a história no sentido de que como as pessoas estão vivendo hoje, a história que está sendo escrita. A igreja não ignora uma coisa ou outra, mas faz uso de todas para delas realizar a sua missão. Ou seja, a igreja nunca vai ignorar o evangelho para evangelizar. A igreja nunca vai ignorar o Espírito Santo que o Espírito Santo está proporcionando para evangelizar. Certo? Então, e a igreja nunca vai ignorar o outro, né? O que o outro precisa para evangelizar? O ensino torna-se tanto mais aceitável para os homens de boa vontade, quanto mais inspira o procedimento dos fiéis. Então, quanto mais abertos os corações estiverem, melhor. E isso é parte do Espírito Santo, abrir os corações. É papel do Espírito Santo abrir os corações para receber o Evangelho. Não podeis servir ao dinheiro. A doutrina social da igreja propõe princípios e reflexões. Ela salienta critérios de julgamento e fornece orientações para a ação. Então, a doutrina social da igreja, ela ordena, ela propõe princípios de reflexão. O que fazer, né? Refletir sobre as realidades atuais. Salientar critérios de julgamento, ou seja, dizer que, olha, em casos assim, devemos julgar dessa forma. Em casos assado, devemos julgar dessa outra forma. Fornece orientações para a ação, ou seja, façam dessa forma. Sejam assim, vivam assim. Tudo que pautar as relações sociais no dinheiro é contrário à natureza da pessoa humana. Ou seja,
se você está se as pessoas estão pensando muito mais no dinheiro que vai ser gasto do que nas pessoas propriamente dito, então já está ocorrendo um erro gravíssimo aqui. O dinheiro não deve pautar a vida de ninguém. Uma teoria que faça do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. Exemplo, o capitalismo. Certo? O capitalismo ele olha o lucro acima, muitas vezes acima das atividades do humano. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os seus efeitos perversos e é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os efeitos perversos e é uma das causas. Então, esse desejo pelo dinheiro é que produz a miséria no homem, no mundo. Fazer do homem um meio para lucrar é tornar o homem escravo, idólatra e ateu. Né? Não tem um Deus. Não, mas até o ateu tem um Deus, né? Que é ele mesmo, que é si mesmo. Socialismo, comunismo e capitalismo. Vamos lá. Em relação ao comunismo e ao socialismo, o que a igreja diz? A igreja rejeita ideologias totalitárias e ateias associadas ao comunismo ou socialismo. Então, quando o socialismo ou comunismo ele fala de Deus, muitas vezes ele usa Deus como um objeto. Muitas vezes ele usa Deus como um algo para alcançar outras coisas. Então, isso também é inadmissível, né? O comunismo, o socialismo, ele fala de Deus, mas muitas vezes, ele não acredita em Deus. Ele é ateu por natureza. Ele é ateu por natureza porque ele olha para o homem. Ele olha, o centro é o homem, o centro é a riqueza, o centro é o centro é só essa terra, é só o bem, é só a criação, não o futuro, não o reino de Deus. E o capitalismo, ele também ainda assim, ele não é aceito, como eu já disse, mas também recusa o individualismo e primado absoluto da lei de mercado sobre o trabalho humano. Ou seja, essa bitolação de olhar e só ver dinheiro na frente, né? Que o capitalismo ele proporciona. Não se deve regular a economia decidindo com base nos lucros. Então, não se deve decidir regular a economia tirando a dignidade do outro e não se deve também decidir tirando com base nos lucros. Certo? Então, é isso. Nós finalizamos a aula de hoje. Nós encerramos a aula de hoje com ainda um desejo. Tem muito mais coisa para a gente falar sobre o sétimo mandamento, que nós vamos falar na próxima aula, certo? Mas é isso. Eu estou muito feliz, muito grato por Deus, por estar terminando eu quero já, a partir daqui, já estamos na reta final, faltam 15 praticamente, 15 aulas para nós terminarmos. Nós fizemos 85 aulas, então a ideia é encerrar com 100 aulas e encerrar também no dia 19 de março, que é dia de São José, que foi por conta de São José, após os vídeos da consagração a São José neste canal, que nós iniciamos as aulas, da catequese destrinchada. E também foi algo que eu fiz lá, eu me lembro há 2 anos atrás, eu postando um story e perguntando o que vocês gostariam de ter como formação. E aí eu pus catecismo, São José, falar mais sobre São José, sobre catecismo ou sobre oração. A grande maioria votou sobre São José, né? Então eu fiz uma formação de 33 dias seguidos, foram seguidos, mas você pode ver aqui no meu canal, para a consagração a São José, para você se consagrar a São José. Logo em seguida eu comecei o catequese destrinchada. Então, a próxima etapa é sobre oração. A próxima parte agora é nós termos uma
comunhão profunda com Deus na nossa oração. Certo? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, deixa o seu comentário aqui também. E não se esquece que Deus ama muito você. E Deus vê em você um bem para evangelizar. Alguém para evangelizar. Você é um evangelizador. Então, use os bens. Use o seu celular, use o seu tablet, use o seu computador para compartilhar esse vídeo para outras pessoas, né? Que é muito, muito importante. A missão da igreja é evangelizar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.